sobre qual é a política de migração que o Bukele tem aplicado lá, especialmente em relação aos salvadorenhos que vivem no exterior e os migrantes que entram no país também. Depois da Guerra Civil, acho que a gente falou um pouco aqui, teve um êxodo de 1 milhão de salvadorenhos que foram morar fora e tanto que a economia de El Salvador acabou dependendo desses caras mandarem os dinheiros para seus mandarem dinheiro para seus familiares. Só um dado, Renata, é 15% do PIB isso. Pois é. Só de remessa estrangeira. 15% só de remessa estrangeira. O Bukele, ele zerou qualquer tipo de imposto que seja pago por essas pessoas que enviam dinheiro para seus familiares em El Salvador. E hoje já tem pesquisa que diz que 60 e tantos % dessas pessoas, desses salvadorenhos que moram fora de El Salvador, pretendem voltar a morar no seu respectivo país. Porra, isso é um avanço, cara, que é gigantesco. Agora, a questão de imigração, eu lembro até a última vez que eu fui só com a passagem de ida, porque como eu tinha entrevista lá com ministros e tudo mais, reuniões, eu ia tentar adaptar a agenda de volta para enfim, e por isso que eu não comprei a passagem de volta. Aí falaram, não dá para você ir. Você não pode ir sem passagem de volta lá. Você tem que mostrar logo quando você volta, porque tem muita gente indo para El Salvador usando ali de trampolim para ir, por exemplo, de maneira ilegal para os Estados Unidos, tal, pegar coiote, essas coisas. Então, enfim, tem isso lá. E só rapidinho, é interessante porque assim, a sensação de segurança, economicamente falando, ela é muito boa. Por quê? Porque ela faz... Geralmente, o cara que sai do país... Não é o cara, mão de obra pouco qualificada, porque esse cara não tem muito dinheiro pra juntar uma grana e morar, tirar visto, enfim. Então, geralmente, é o cara mais qualificado, o cara que geraria mais valor, seria mais produtivo. Então, fuga de cérebro. Fuga de cérebro, eu ia falar isso agora. Então, estabilizando o país de novo na questão da segurança pública, isso vai fazer com que as pessoas mais qualificadas fiquem no país, ou até mesmo os estrangeiros que tinham saído por conta da guerra civil, voltem pra El Salvador. Aqui foi, por enquanto. O Brasil tá com esse grande problema de fuga de cérebros do nosso país, inclusive de mão de obra qualificada também, em todos os aspectos. Muito por conta da questão da violência urbana e pela falta de perspectiva de trabalho, de uma série de coisas. Isso é uma coisa muito perigosa pra gente, né? Essa fuga de cérebro impacta grandemente no desenvolvimento da sociedade. Seja ele desenvolvimento econômico, intelectual, para um país um pouco mais pacífico e essas coisas. Né? E tá relacionado com a questão de segurança também, né? Não tenho números para isso, mas se for ver a maioria das pessoas que acabam saindo, a maioria vai relatar, que isso, aqui eu ando tranquilamente. É a primeira coisa que você nota lá quando no Brasil, vai pra fora do país Exatamente. Qualidade de vida e segurança. Né? Teve um vídeo que eu postei no meu canal no YouTube também, que quando eu visitei o centro de El Salvador, o centro da cidade de San Salvador, que foi um lugar que, assim, tinham problemas muito similares ao nosso. Claro, não tinha milhares de pessoas usando crack ao céu aberto, mas tinham problemas parecidos. Tinha muito morador de rua, era um lugar sujo, muita pichação, etc. E lá foi resolvido. Aliás, começou a revitalização do centro de São Salvador quando o Bukele era prefeito. Ele participou desse processo de revitalização do centro e eu gravei um vídeo lá falando, pessoal, são 2 horas da manhã, eu tô com meu celular aqui gravando esse vídeo que vocês estão vendo. Vocês conseguem imaginar alguém fazendo isso no centro de São Paulo? Obviamente não, né? A segurança, eu sempre falo isso daí, a segurança ela é um sentimento, né, cara? Ela é uma percepção. A percepção de estar inseguro, ela não permite que a gente se enxergue até como nação, cara, como igual, assim, esse tipo de coisa. E aí, cara, tudo fica caro. Você vai comprar uma casa, o cara vai te oferecer dentro de um condomínio que você tem que pagar o condomínio também. Chega num determinado momento... Uma empresa de alarme, ou segurança de rua. Exatamente, cara. Por exemplo, ou até grupos armados, milícias, né? Que o cara tem que definir o que era melhor pra ele, o tráfico ou a milícia. Eu moro numa periferia, num condomínio fechado. É uma quantidade enorme de prédios de 45 metros quadrados, qual custou 150 mil, 140 mil. E além do pagamento do aluguel, você tem que pagar todo um condomínio fechado, cheio de cercas elétricas, e que o cara tá morando dentro daquele condomínio, mas ele não tá sentindo parte do local que ele tá, não tá se formando uma comunidade. Então isso até...
enfim, contribui para que as pessoas sejam até mais individuais, mais individualizadas, que percam o amor na coisa, sabe? É muito complicado essa situação mesmo, da questão da falta de percepção de segurança. E aí? Eu ia falar do Secote, que eu pedi pro Lene colocar uma foto. Vamos lá, Lene. Ô, Lene, você pode colocar aquela foto que mostra a prisão em vista aérea? Eu tentei visitar o Secote a primeira vez que eu fui. Assim, tentei pedir e tal, né? Autorização, não tive. Eu falei, bom, deixa eu ver até quão perto eu consigo ir do Secote. O quão perto eu consegui ir foi 2,5 quilômetros. 2,5 quilômetros de distância. Já tinha cerca lá do exército por lá. São 7, até da primeira barragem, assim, né, policial, até chegar são 7. Olha, então deu uma sorte. A gente pode comparar até com o Presídio Federal Brasileiro. Ó. Se você der uma olhada aí, ela tem 750 metros de comprimento e ela foi construída a uns 80 quilômetros de São Salvador. É um lugar que é meio inóspito, se você for ver. E aí a gente tem 18 torres de verificação, né? Em 8 pavilhões, cada pavilhão deve ter umas 36, 37 celas, e aí dentro deve ter entre 35 a 40 mil pessoas presas. E toda ela é cercada, inclusive é o lugar do pavilhão com cercas elétricas em que se você encostar já era. E aí, Lene, pode colocar aquela dos presos lá? São 256 celas lá, 256 celas. Quem quiser fazer a conta aí. Dá mais ou menos umas 35 a 40 mil pessoas. E aí estão as lideranças de gangue mesmo de verdade. Os caras que mandam e tal. E aí os caras têm lugares aí, eu não sei agora, mas que nem separavam mais. Os caras precisaram aprender a conviver entre gangues rivais, ser pacífico entre eles mesmo, pra eles não se matarem. Não tem colchão, tá? Pra não botar fogo ou essa questão de enfim, fazer rebelião. E eles dormem em cima dessas camas de metal. E é basicamente desse jeito aí. A luz é ligada 24 horas. Aí você fala, o que eles ganham é um lençol, uma toalha e luz 24 horas. Então tem muitos presos, né, que eles vão adaptando aí. Ou coloca a toalha em cima do rosto, ou coloca o lençol como forro, assim, pra não ficar deitado diretamente na chapa de ferro. Até a questão do banheiro, assim, é absolutamente sem nenhuma privacidade. Aliás, geralmente o banheiro, por ser um lugar de privacidade, muitas vezes ocorre de esconderem coisas, né? A própria fuga, acho que teve lá do Rio Grande do Norte, começou pelo banheiro, né? Na verdade, foi erros de procedimentos foi erro ali. Só que assim, tava cara... tendo uma obra, né? Aí são 3 paredes e a cela, onde os caras são vistos 24 horas por dia, assim. Não tem como você se esconder ali dentro, sem privacidade. E assim, pelo que eu pude estudar de pesquisadores que já foram fazer pesquisa lá, tá? Tanto de direita quanto de esquerda, eles disseram que a grande maioria dos caras que estão ali, eles assumem que são de gangues. Tipo, você não tá mexendo com gente que tá inocente preso na Secote. Tô falando da Secote, tá? O cara mesmo, ele assume que faz parte da gangue e tal... Porque eram caras que já eram verificados, já eram vigiados, outras coisas. E você pega as imagens dos presos chegando, por exemplo, agora o Bukele ele fez uma transferência de 2 ou 3 mil presos que estavam em um outro presídio para o Secote. Né? Divulgou bastante imagem disso, tudo mais. E quando você olha a imagem aérea, aérea não, né? Mas assim, um pouco mais em cima dos presos, eles deitados, você vê que quase todos, a grande maioria, dá pra dizer, todos têm tatuagens no rosto. E geralmente são tatuagens com o nome da Barrio 18, da Mara Salvatrucha, que são as gangues de lá. A médio e longo prazo... Desculpa, Marcelo, pode... Não, eu ia falar só que uma coisa que o Bukele ele faz muito bem... exatamente, né? Ficar compartilhando essas fotos e tal. Isso. Justamente pra mostrar, assim, a imagem do que se você for pertencente à gangue, olha o que pode acontecer com você. Então ele sempre vai compartilhando imagens, deslocamento de presos... Se não me engano, os presos eles têm direito de sair da cela 20 minutos por dia só pra fazer algum tipo de atividade física, fazer um alongamento, alguma coisa e já volta. Justamente para criar essa imagem, né? essa personificação aí de um combate sério ao narcotráfico. E posso só dar uma curiosidade que eu vi que a ministra, a Patrícia Burit, ela tá lá em El Salvador, deve estar voltando para a Argentina, acho que no dia de hoje,
que ela quer repetir o método Bukele, ela chegou a apresentar imagens na rede social muito parecidas com a de El Salvador. Então, dos presos, assim, enfileirados, sem camisa e tudo mais, mostrando, né, que há uma intenção ali do governo do Milei de replicar o modelo El Salvador. E a médio e longo prazo, você conseguiu entender lá, entrevistando o ministro da Segurança, como que eles pretendem fazer com esses caras? Deixar preso para sempre? Olha, muito provavelmente. Tem alguns que Muito têm penas de 1000 anos, eu vi. Tipo, a pena de 30 a 1000 anos, assim. O cara tá... Provavelmente. Eu imagino que o Cecote vai continuar sendo um lugar de alta vigilância, né? Sabendo que ali estão pessoas perigosíssimas e, assim... se tem uma coisa que eu posso afirmar é que eles não estão pensando em ressocializar ali ninguém.